Meu nome é Lizelotte Meik Baré, eu sou natural de Porto Alegre, sou filha de alemães. Meu pai foi um imigrante alemão que veio para cá com 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial e conheceu minha mãe. E aí existe uma peculiaridade que começa a minha vinculação com o local onde eu trabalhei a vida inteira, que meus pais se conheceram na Santa Casa de Misericórdia. Meu pai tinha um primeiro casamento e a sua esposa estava internada na Santa Casa de Misericórdia, no Hospital Santa Rita, devido a um câncer de colo de útero em fase terminal. E não que a minha mãe, na época, uma Schwester, né, como se chamava as enfermeiras na época, ela não cuidava diretamente da falecida esposa do meu pai, mas ela transitava nos corredores do hospital e assim meus pais se conheceram. E uma vez ele viúvo, ele encontrou a minha mãe e então começaram a namorar e finalmente se casaram, não é? Isso eu acho que é uma situação peculiar que me liga, digamos, o encontro dos meus pais foi no âmbito da Santa Casa, onde eu trabalho a vida inteira. Eu fiz o ensino fundamental, como assim se chama hoje, aqui no ginásio, na época Santa Terezinha, hoje é o Colégio São João, onde eu fiz todo o ensino fundamental, e depois o ensino médio foi no Colégio Estadual Júlio de Castilhos. E nesse meio tempo, já no Júlio de Castilhos, nós estávamos pensando o que vamos fazer. Eu já tinha optado por fazer um curso científico na época, ou seja, era das ciências exatas e não das humanas, porque eu não fiz o curso clássico, né, na época. E certamente um grande influenciador na minha opção de curso, não é, superior, foi o meu irmão mais velho, Carlos Henrique Menck, vamos dizer, que foi um dos sócios, ou melhor dizendo, membros titulares da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, hoje já falecido. E certamente o exemplo dele, ele tinha 11 anos mais do que eu, sempre me foi muito importante. Isso além do desejo dos meus pais, que era de ter filhos com curso superior, já que ele e a minha mãe, de classe média, só tinham um ensino até o nível médio e não tinham curso superior. Então, nós, 3 irmãos, acabamos realizando o sonho do meu pai, que era ter filhos médicos e um outro dentista na ocasião. Eu fiz a faculdade de medicina na época a Faculdade Católica de Medicina, atualmente Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. A nossa sopa de letrinhas mudou várias vezes, de Faculdade Católica de Medicina, foi uma instituição federalizada nos anos 80 e passou a ser Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. E galgou, vamos dizer assim, o status de universidade no ano de 2008, então pela transformação em uma Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Neste trajeto, então, depois da minha formação em medicina no ano de 1975, esse ano eu farei 50 anos de formada, foi como é que eu me dirigi
para neurologia, que foi a especialidade que eu optei. Isso foi durante o curso de medicina, já lá no primeiro ano. Nós tínhamos um excelente professor de medicina, que era o professor José Alimena, e que eu me encantei pela neuroanatomia. E depois, no quarto ano, quando fiz neurologia como cadeira, meus professores também, vamos dizer, me estimularam, e eu também, vamos dizer, me debrucei sobre os livros e estudei e me encantei. Mas certamente quem me despertou e a curiosidade pela instigante área que é a neurologia foi o falecido professor Clésio de Matos, em que numa tarde no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, numa aula prática, nós, alunos acadêmicos, em volta de um paciente, um operário que tinha caído de um andaime de 3 metros, ele fez uma fratura na coluna e ele não conseguia mover as pernas. E aí o Dr. Clésio chega perto, examina esse doente com uma agulhinha e nos diz aos acadêmicos que, pasmos, olhávamos para ele e ele dizia: deve ter uma lesão em nível da vértebra de L3 ou L4. E eu, acadêmica, fiquei estupefata com o fato de que, com uma simples agulha, ele tinha conseguido detectar qual o provável nível da lesão. Eu digo, mas que especialidade maravilhosa será essa? Então, a partir daí, eu acho que aconteceu o clique e fomos adiante nessa especialidade. Então, a partir daí, vamos dizer, nasceu o meu desejo de fazer neurologia. Eu até pensei, como meu irmão, então, já médico, eu pensei que talvez fosse mais fácil se eu fizesse obstetrícia, porque nós poderíamos fazer uma clínica, já que ele fazia só ginecologia. Então, quem sabe eu faria obstetrícia. Eu assisti vários plantões obstétricos, cesáreas, partos, mas não me encantei, não era por aí. Então, eu segui querendo fazer neurologia e assim o fiz. Em 1976, comecei a residência médica em neurologia, fiel a minhas raízes ainda na Santa Casa de Misericórdia, então, no serviço do renomado professor, então, Celso Machado de Aquino, que foi um dos fundadores da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, né? Mas que veio a falecer precocemente no ano de 1985. Então, fiz 2 anos de neurologia e depois mais um ano de neurologia infantil, também lá na Santa Casa, orientada pela professora doutora Niura Telechea Rota, que também é membro emérito da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Ou, como vocês podem ver, eu sempre estive rodeada de membros, de acadêmicos, confrades e confreiras ao longo da vida. Então, meus mentores foram o professor Celso Machado de Aquino, professora Niura Telechea Rota, professor Nelson Pires Ferreira, professor Sérgio Roberto Hausen, todos acadêmicos, então, da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Daí em diante, eu comecei vamos dizer, eu ingressei na prática, nas atividades assistenciais profissionais. Eu tinha feito um concurso já quando recém-formada, teve um concurso federal que se chamava o DASP, seria o atual INAMPS,
o antigo INAMPS, depois SUS, né, do Sistema Público de Saúde, que selecionava profissionais para atuarem então na rede pública. E eu fiz concurso tanto para neurologia quanto para clínica média, fui aprovada e comecei a trabalhar. Que sempre a assistência foi algo que muito me cativou, esse contato direto com os pacientes. Mas eu também sentia a falta da outra parte, ou seja, da atividade docente assistencial. E aí eu continuei frequentando o serviço de neurologia e concorri a professor substituto no ano de 1986 e depois, em 1989, entrei definitivamente, então, através de concurso público também no quadro de professores permanentes, né, da Universidade, hoje Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, desde 1989, eu sou professora de neurologia e a gente atua não só com acadêmicos, não é de quarto ano, mas também a gente atua na pós-graduação, tanto sensu estrito quanto sensu lato, ou seja, residência médica, dando orientações, então, para os residentes. E isso, fui supervisora do programa de residência médica durante 20 anos, não é assumir essa posição, e esse contato realmente com a docência e com os alunos, não é? Quer dizer, o paciente, aluno, professor, é algo que nos renova no dia a dia, e eu costumo dizer que isso é a minha cachaça, ou seja, é algo que nos traz assim, ó, esse desafio diário que nos faz crescer e que melhora a cada dia, vamos dizer, a assistência ao nosso doente, que é o nosso principal objetivo, né? Nós temos que ter capacidade técnica, científica, tudo isso em prol de uma assistência médica melhor e melhor saúde para o nosso povo. Nesse sentido, eu acho que entrar para a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, que tem como sua principal missão a manutenção dos princípios éticos, não é, e científicos, mas sempre olhando para a população em geral, que isso possa ser extrapolado, então, para toda a comunidade, vamos dizer, não só científica, mas a nível de população em geral. Nós temos que melhorar a saúde do nosso povo. Antes de ser professora, eu comecei na minha subespecialidade dentro da neurologia, que é a área de cefaleia, nos anos já de 82, porque aí eu estava participando de um grupo de trabalho em que nós tínhamos na Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, onde eu coordenei um grupo de estudo de dor de cabeça. Então, ali eu comecei a me aprofundar nessa sub-área, não é? E isso também motivou que nos anos seguintes, no serviço de neurologia, que só existia o ambulatório, ou seja, consultas gerais e neurologia, era só de neurologia geral, mas daí começamos a constituir os ambulatórios de especialidade, e o de cefaleia, ou seja, dor de cabeça, foi um dos primeiros, junto com
a subárea de epilepsia. Então, e esse ambulatório eu coordeno até hoje, nos dias atuais, não é? Tanto o ambulatório de adultos como de crianças lá no Hospital Santo Antônio. Foi nessa área que, no momento em que eu fiz o meu pós-graduação, mestrado e doutorado, que começou a acontecer na nossa faculdade, né, na fundação. Nos anos 88 eu fiz parte da primeira turma do mestrado em farmacologia, então, da nossa universidade. E ali eu fui colega também de 2 outros acadêmicos, não é? Que é a professora Miriam da Costa Oliveira, nossa atual presidente, e o Dr. Jefferson Piva. Então, nós fizemos esse mestrado em farmacologia e depois eu segui também com doutorado em farmacologia. E a professora Miriam acabou fazendo doutorado pela URGS e eu segui ali na farmacologia. Então, isso também me proporcionou uma visão também multidisciplinar e abrangente e que certamente contribuiu para o exercício docente assistencial que vem ocorrendo então até hoje. A partir do ano de 2017 eu assumi a chefia do serviço de neurologia, que antes era o Dr. Sérgio Halsen, e ele se aposentou em 2017, então eu assumi a chefia. Então, nesse ínterim começou esse programa de especialização para médicos estrangeiros, que a Santa Casa, então, junto com o CREMERS, fizeram uma parceria que habilitava esses médios que adquiriam um CRM temporário, eles podiam atuar aqui, porque na Colômbia, por exemplo, em Bogotá, não existia especialidade neurologia, não existia residência médica em neurologia para eles desenvolverem lá, assim como no Equador. Então, esses médicos vieram para cá para se especializar. Então, por um lado, era algo interessante para a instituição Santa Casa, que essa especialização era remunerada, é remunerada, né? Eles pagam para fazer essa formação, mas depois eles podem voltar aos seus países e lá desenvolver a sua atividade. Realmente nós temos mantido esse programa desde então e nós formamos já eu acho que mais de quase 20 médicos nesse meio tempo, especialistas em neurologia, e eu costumo dizer que o nosso case de sucesso é um colega que atualmente mora na Colômbia. Ele voltou para Bogotá no ano de 2019 e lá ele modificou a neurologia de Bogotá, que eu digo assim, isso é algo que nos emociona ao comentarmos, porque esse rapaz hoje em dia não só montou uma unidade de AVC, uma rede de atendimento agudo para os pacientes com AVC, mas também organizou um programa de residência médica em neurologia em Bogotá. Então, a gente fica muito lisonjeado em saber que, vamos dizer, tudo que ele aprendeu aqui, ele conseguiu reproduzir lá e melhorar a situação de vida e de saúde dos colombianos. Eu acho que tudo isso só foi possível, não é, a gente se dedicar em termos de carreira médica,
e atividade docente, assistencial e de pesquisa em função da gente de se ter uma família estável, né? E que, digamos, eu quando estava preparando o vestibular para medicina, eu conheci o meu marido e que nós convivemos por 45 anos, aí ele faleceu, mas nós tivemos uma linda família. Eu tenho 2 filhas que hoje me deram 3 netos que são capazes de alegrar qualquer momento da minha vida atarefada e que sempre me trazem muita alegria. Então, eu acho que isso é fundamental, se reconhecer que a gente só pode ter uma atividade profissional se a gente tem um esteio de uma família bem constituída e que nos dá forças para continuar em frente.